Olá, tudo bem? Meu nome é Demian, eu sou psicólogo e psico-oncologista, faço parte da equipe da Clínica Anturium, a clínica de cuidados paliativos, e estou nesse vídeo aqui vindo falar com vocês sobre o Janeiro Branco, essa campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Tem sido já muito mais propagado nos últimos anos essas campanhas a cada mês em alusão com alguma cor que faz alusão a algum cuidado, alguma conscientização, como muito famoso o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E nesse Janeiro Branco visa tentar chamar a atenção da sociedade como um todo, né, nesse cuidado para a saúde mental, e a escolha de ser em janeiro e ser a cor branca se deve muito por, em janeiro, o primeiro mês do ano, aquele momento onde culturalmente a gente busca fazer resoluções de ano novo, novos planos, deixar velhos hábitos para trás, e a cor branca numa ideia de ser assim uma folha em branco, onde você pode escrever uma nova história. Mas eu costumo falar muito isso para quem eu atendo nos atendimentos clínicos, de que é muito fácil falar, é difícil estar na pele, passar pelas situações e passar pelo processo de mudança de hábitos. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, de que somente deixar palavras soltas de que tem que cuidar mais da saúde, mudar hábitos, acho que faz sentido, mas fica faltando a ligação com a prática. Mas como eu faço essa mudança de hábitos, o que corresponde a essa mudança de hábitos? E também entendo assim de que nós não viemos ao mundo para sofrer, né? As pessoas não estão aqui para sofrer e não, tirando questão de transtornos, as pessoas não sentem prazer em sofrer, em estar numa condição indigna. Então, pensando com tudo isso somado, como é que então que uma pessoa que está em sofrimento, que está numa condição ruim, não simplesmente muda, não simplesmente sai dessa situação se não está fazendo bem? E entra muito nesse campo, então, né, de que as questões psicológicas, as questões emocionais, elas são sempre subjetivas, né? Ou seja, não tem uma solução imediata, assim, uma solução prática, onde você pode colar algo na geladeira com instruções, faz todo dia e isso vai estar resolvido. É muito diferente essa ordem de cuidado com a saúde mental, de um trabalho da ordem psicológica, quanto a essa questão, então, de como fazer em cada caso, que é um caso diferente. Não é uma questão objetiva, às vezes muito relacionada à parte física, melhorar a qualidade do sono, dormir mais horas, comer diferente, ter hábitos como de prática de atividades físicas. Isso está num plano mais prático, mais objetivo, embora isso não queira dizer que seja mais fácil. Mas o ponto é, então, nessa campanha de conscientização de Janeiro Branco da saúde mental, o que a gente pode estar fazendo na prática quanto a essa questão de melhorar a própria saúde mental, de melhorar a condição de qualidade de vida. E então, nesse ponto, eu entendo assim de que, com esses meus anos de prática, para quase 15 anos, no qual estou formado na prática, o processo de mudar hábitos é aquele mais difícil, né? Porque você vem fazendo algo por décadas, talvez, e isso também tem um reforço de que até então você tem feito desse jeito, de algum jeito, isso tem dado algum resultado. Vamos dizer assim, você não está foragido, não está sendo procurado pela polícia, dizendo casos em maior escala, né, em maior proporção. Então, cognitivamente, digamos assim, vai sendo reforçado de que do jeito que está sendo feito está dando certo, que o resultado está sendo obtido. Talvez você tenha estabilidade no emprego, tenha status, tenha alcançado uma condição sólida financeira, enfim. Mas há um custo, né? Esses hábitos trazem um custo e entendo assim de que essa parte de cuidado com a saúde mental é para melhorar esse rendimento, né? Para que você consiga continuar no lugar onde alcançou, ao custo que teve, mas com menos custo, com menos sofrimento, com um rendimento melhor. Então é um processo de mudar hábitos e esses hábitos não estão tão óbvios assim, né? Quando é uma coisa que, por exemplo, é nitidamente nociva à saúde, pode ficar claro que não é bom, talvez eu não saiba fazer diferente, mas quando você faz algo sem ter toda a clareza de que aquilo não faz bem para a saúde ou pode somar com outras situações de que não colaborem para o teu quadro geral de saúde, então como identificar, né? Como entender assim por onde começar, qual é o processo de que hábitos mudar para atingir esse objetivo da campanha como um todo de conscientização. Acho que o primeiro passo é isso mesmo que o próprio vídeo aqui eu estou tentando fazer, que é falar sobre esse assunto, né? E talvez eu seja suspeito a falar,
mas ainda é um grande tabu, né, falar dessa questão de saúde mental, não associar isso, né, não ser uma coisa que, digamos, para 100 pessoas que você vai falar sobre, não vão ser as 100 pessoas que vão entender, não, realmente isso é importante, é pertinente. Vai ter alguma parcela, dependendo do recorte que você tenha dessas 100 pessoas que eu estou usando de exemplo de amostra, vai ter alguém que possa dizer que é frescura, que é falta de trabalho, falta do que fazer. Até muitas vezes o diagnóstico, né, e o estado depressivo é entendido dessa forma para algumas pessoas. Então, tem valor nessa campanha de conscientizar de que não é somente, né, entender o preto no branco assim grosseiramente de que ou é frescura ou é a pessoa que botou, né, assim, botou ênfase e resolveu e parou de ficar naquela situação que estava. Então, acho que tem essa parte primeira de conseguir falar sobre o assunto, e a partir do momento que você começa a falar sobre o assunto, abre uma possibilidade de ver que, né, quem sabe pode ser possível pedir ajuda, ou pode ser possível que o que eu achava que para mim era o que era, afinal, a vida adulta, a vida no geral, ela, né, pagar contas, lidar com questões de sociedade, atualmente assim a questão política tem sido muito forte, é o que é, não tem assim, né, esperar um mundo ideal, as coisas perfeitas, então não tem muito o que fazer, tem que baixar a cabeça e seguir fazendo o seu. E acho que não precisa ser tão grosseiramente dessa forma, né, de ficar num entendimento binário, né, 8 ou 80, ou faz ou não tem o que fazer. Então, acho que começar a falar sobre para abrir uma margem para pensar, bom, quem sabe, no meu caso, também possa ser válido pedir ajuda, sem que isso esteja significando, correspondendo à fraqueza. Ainda também tem muito isso, né, de que a associação de que pedir ajuda pode significar que eu não dou conta sozinho, ou seja, eu não sou forte o suficiente, eu não sou capaz. Então, tem esse fator onde essas atribuições de significado sobre pedir ajuda, ou sobre não estar se sentindo bem, sobre estar se sentindo cansado com frequência, exausto, e aí talvez não ser uma questão somente física ou que seja exclusivamente de uma ordem psicológica, mental, pode ser muitas vezes um somatório do físico com o psicológico. Então, todo esse aspecto é bastante complexo, porque envolve toda essa questão da subjetividade, mas é esse passo no qual a gente tenta aqui promover, abrir o assunto, tornar isso mais cotidiano, né? E essa atribuição de significados, como eu estava falando anteriormente, é muito um ponto onde a gente pode começar a trabalhar melhor essa questão de cuidado com a saúde mental. Então, em outras palavras, assim, né, no que a gente se depara com uma notícia, por exemplo, com um fato, né, alguma coisa que você vê na televisão. Eu e você assistimos ao mesmo noticiário, vemos a mesma notícia. E diante de uma notícia que a gente olha ali, que a gente observa, eu posso atribuir o significado de que o que foi dito ali é frescura, enquanto você diz que não, isso não acho que isso é frescura, isso aí é falta de compaixão. E a partir desse significado que a gente dá dentro daquilo que a gente observa, a gente tem um pensamento, né? Esse pensamento então que é frescura, de que isso não é frescura, é outra coisa. E esse pensamento ele é estimulador de uma carga emocional. Então o pensamento ele leva a uma emoção, né? Se isso para mim é frescura, por exemplo, eu vou ficar com muita raiva, como é que essa pessoa não fez diferente, como essa pessoa está fazendo corpo mole, enquanto a pessoa talvez ali tenha um pensamento de que não é por aí, sinta compaixão, e essa carga emocional estimulada vai nos levar a comportamentos diferentes, né? Diante de uma mesma situação, uma pessoa pode ficar com raiva e partir para cima, enquanto outra pessoa pode ficar com pena, com compaixão e tentar fazer algum movimento de cuidado. Então é esse ponto todo assim de que esse subjetivo, né, é muito delicado porque não vem escrito na testa de ninguém o que é que qual o significado que eu atribuí para aquilo que eu vi, para aquilo que eu entendi da situação. E aí então é esse espaço onde tem que entrar a fundo em cada caso, tem que olhar com calma, tem que entender o sentido que a pessoa dá, para que a partir daí a gente possa mostrar a ela essas distorções cognitivas que estão sendo feitas na interpretação e na atribuição de significados. É um campo onde explora bastante e até onde eu entendo assim de que o trabalho psicoterapêutico, né, ele é feito por um acompanhamento, dificilmente em casos muito específicos e focais breves, são aqueles onde são um número reduzido de sessões, né,
E aí então vai se dando também, talvez para o senso comum, essa ideia de que cuidar da saúde mental é um processo longo e que demora, e que o resultado demora a vir, mas também para conseguir chegar, né, nessa questão específica do seu caso e como você atribui os significados, de onde esses significados vieram dessa maneira, não é mesmo? Que história de vida é essa que sustentou esses hábitos seus serem do jeito que são, né? Esses hábitos também que são levados por significados que você dá. Então, tem que ser feito isso de uma maneira onde seja diluída em sessões, em etapas, em fases, né? Porque muito mais importante do que eu entender o processo e ter uma ideia na minha cabeça da estrutura que vai se seguir, é a pessoa que está procurando ajuda poder absorver isso, né? Porque senão a pessoa vai estar fazendo diferente porque foi orientada a fazer diferente, porque ouviu que tem que fazer diferente, né? E vai seguir as instruções, mas não vai se apropriar da mudança. Então, é esse processo onde a pessoa passa a se dar conta das mudanças, se dar conta dessa atribuição de significados para, eventualmente, ressignificar. Aí o pensamento acaba sendo outro que estimula outra carga emocional, por consequência vai levar a outros comportamentos, né? E esses comportamentos que daí podem ser de uma melhor qualidade de vida, resultando na parte objetiva, né, de poder talvez estar dormindo melhor, estar podendo se alimentar melhor, estar conseguindo ter mais ânimo, mais disposição e chegando também nesse ponto de poder estar sentindo menor cansaço, né, menor exaustão, que às vezes é muito mais fácil rotular e associar com questões físicas, como eu falei anteriormente, né? Seria muito mais fácil, muito menos complexo, né, de que a solução para o meu cansaço extremo é porque eu estou dormindo 6 horas e passar a dormir 8 horas, não é mesmo? Então, essa parte toda assim de campanha de conscientização sobre Janeiro Branco é para entrar nesse campo vasto de cuidado com toda essa complexidade que a gente tem, de todos esses emaranhados do entendimento de onde que veio o que é assim, de onde veio as experiências e os exemplos que a gente teve para hoje a gente ser como é e fazer como fazemos. Então, dentro de tudo isso, teria muito mais o que falar, poderia ter muito mais estrutura dentro do que colocar aqui, mas é para abrir para vocês esse campo, essa ideia de estarmos naturalizando mais esse assunto, ou pelo menos colocar aqui como a proposta do vídeo dentro do perfil da Clínica Anturium, você saber que aqui nós temos profissionais que podem estar cuidando junto com você, ou pelo menos mostrando meios para se conseguir chegar num lugar melhor. É o convite que eu faço então, para que possa estar conhecendo a nossa equipe, estar conhecendo o meu trabalho, trabalho também da colega psicóloga Fabiola aqui na nossa equipe, e saber, né, de você o que é que vem sido vivido, o que vem sido enfrentado, talvez que saldos que você tem de anos anteriores aí que busca melhorar para entrar num ano novo, num ciclo novo, com uma página em branco para poder escrever uma nova história, né? Então fica esse convite aí, conheçam os canais da Clínica Anturium, YouTube, aqui no Instagram, o próprio site da Clínica Anturium para conhecer a nossa equipe e também, né, para que possa agendar a sua consulta com os profissionais, todos dessa equipe multidisciplinar que temos ali à disposição. Fica então feita essa proposta, falado aqui um pouco sobre esse assunto que eu entendo que contempla o Janeiro Branco, mas tem muito mais para a gente falar por aí e o mais importante também é saber da sua história, o que tem aí que está acontecendo que a gente pode entrar junto contigo de maneira ética e respeitosa, no seu progresso, no seu ritmo e tentar fazer aí com que seja um ponto de mudança, uma chave de mudança, tá bom? Agradeço toda a atenção aí ao longo desse vídeo, espero que possa ter ajudado de alguma maneira e a gente vai continuar juntos escrevendo essa história.